Oi, queridas! Gente, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito legal no teatro, que é o ponto de vista. Quer dizer, quem está contando aquela história tem sempre uma opinião sobre a história, não é? Se é um narrador, ele geralmente não dá a opinião dele, ele tenta contar assim de uma forma neutra. Mas se é um personagem contando, ele sempre vai dar a opinião dele sobre isso, não é? Então, por exemplo, o Lobo Mau, se ele for contar a história da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, ele vai dar a opinião dele. Talvez ele não seja tão mal, talvez ele tenha comido um porquinho, ele queira comer um porquinho porque tá com fome. Ele vai dar o ponto de vista dele, quer dizer, a opinião dele sobre aquele assunto. E hoje a gente vai brincar disso, de ponto de vista. Eu vou contar um livro que eu adoro, que é esse aqui, O Rei Bigodeira e Sua Banheira, e a gente vai brincar sobre um ponto de vista. Uma mesma situação contada sobre pontos de vista diferentes, tá? Então é como a gente já faz às vezes, né? Quando a gente brincou com a história das Sacisas, vocês mesmos pediram para fazer o Sá Cardoso Pereira. Então vocês contaram a história sobre o ponto de vista da Sacisa e depois contaram a história sobre o ponto de vista do Sá Cardoso Pereira, não foi? Então, agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou ler o livro e aí eu vou pedir para vocês fazerem um dever de casa sobre dois pontos de vista diferentes, tá bom? De dois personagens diferentes. Então prestem atenção nessa história que a gente vai ler e aí a gente conversa no final. Oi, gente! Hoje eu tenho um livro novo muito legal. Chama O Rei Bigodeira e a Sua Banheira. Eu adoro esse livro. Vou ler pra vocês e depois prestem atenção na história porque eu vou passar dois deveres, tá? Aí a gente faz em aula depois esses deveres. Era um rei que só queria saber de ficar na banheira. Então, logo que o sol se levantou, quer dizer, logo que o dia raiou, que o dia começou, o pajem gritou: "Socorro, socorro! O rei bigodeiro está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer?" Pajem, para quem não lembra, pode ser tanto o empregadinho do rei, quanto aquele cara pequenininho, aquele menino que entra na igreja na frente da noiva, né? Se a menina é dama de honra, se a menina é pajem. Mas aqui a gente tá falando desse pajem aqui, ó, que trabalha pro rei. E aí ele gritou: "O rei bigodeiro está na banheira e não quer sair." O cavaleiro teve uma ideia. Já sei, é hora de guerrear, venha!" E o rei respondeu assim: "Vamos guerrear na banheira hoje." Olha lá, ó. E aí ele fez uma grande batalha na banheira. Tá vendo aqui? E não saiu da banheira. O pajem novamente gritou: "Socorro, socorro!" Quando o sol já estava alto. Isso significa assim que era a hora do almoço, mais ou menos, meio-dia. "O rei bigodeiro está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer?" O pobre do pajem, ó, pegou todas as coisas da batalha, que tinha acabado, a guerra na banheira, e já estava guardando. Ele trabalha muito, gente. Ele é praticamente um escravo desse rei. E o rei, alguém teve uma ideia. A rainha falou: "Já sei, está na hora do almoço. Venha, venha." E o rei falou: "Hoje nós vamos almoçar na banheira." E, gente, foi um banquete, olha. Tinha todo tipo de comida na banheira. E o pobre do pajem trabalhando. "Socorro, socorro!" gritou o pajem quando o sol começou a baixar, quer dizer, quando estava entardecendo. "O rei bigodeira está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer?" E o pobre pajem recolhendo as coisas do banquete, ó. Aí alguém teve uma ideia, o duque. "Já sei." Quando o sol começou a baixar, o duque falou: "Está na hora de pescar." E o que vocês acham que aconteceu? Óbvio que o rei resolveu pescar na banheira. "Hoje nós vamos pescar na banheira." Olha lá, ó. E o pobre pajem ajudando novamente na pescaria. "Socorro, socorro!" gritou o pajem quando a noite escureceu. "O rei bigodeiro está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer?" E ele carregando, coitado, aquela pilha de peixe, vocês estão vendo? Da pescaria. "Já sabemos!" gritaram os membros da corte quando a noite escureceu. "Está na hora do baile de máscaras." Todos eles davam ideias na esperança do rei sair de dentro da banheira. Mas o rei falou: "Hoje nós vamos dançar na banheira." E fizeram um baile de máscara, gente, dentro da banheira. E o próprio pajem, ó, secando aqui tudo para as pessoas não escorregarem. "Socorro, socorro!" gritaram os membros da corte quando a lua começou a brilhar, quer dizer, já era bem de noite. "O rei bigodeiro está na banheira e não quer sair. O que vamos fazer? Ai, meu Deus, o que vamos fazer?" Ó,
Todos estavam ali desesperados, tentando tirar o rei, e o pajem, a essa altura, já está de saco cheio, bem cansado de trabalhar para aquele rei que só quer saber de ficar dentro da banheira. Já sei, disse o pajem, quando a lua começou a brilhar, e em seguida tirou o tampão da banheira. Quer dizer, ele tirou o tampão, a água começou a escorrer. Sem água não tem banho. E aí o rei ia ter que sair. Olha a cara de susto do rei. Muito bom, não é? E ó, gloob, 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 ele se enrolou na toalha e saiu correndo para não ficar pelado na frente da corte. Gente, se vocês fossem um rei, o que vocês iam querer fazer dentro dessa banheira? Imagina que vocês são rainhas ou reis por um dia, estão lá na banheira e não querem sair, o banho tá muito bom. O que vocês fariam dentro dessa banheira? Essa é uma cena, é um dever de casa. E a outra é o seguinte, se você fosse esse pajem, o que você faria com esse rei folgado, que olha quanta coisa ele mandou você fazer? Vê se tem cabimento isso. Primeiro, ele inventou de guerrear. Você teve que depois juntar todas as coisas da guerra do rei, não é? Depois ele inventou de fazer um banquete na banheira e você teve que arrumar tudo. Depois ele inventou de fazer uma pescaria na banheira e você teve que arrumar tudo. E por fim, o baile de máscara. Se você fosse esse pajem, o que você faria com esse rei? Tá bom? São duas cenas, uma no ponto de vista do pajem, outra no ponto de vista do rei. É pra gente brincar com isso. É uma mesma situação com dois personagens diferentes vivendo essa mesma situação. Tá bom? Então, pensem nisso e aí a gente conversa na aula presencial, na aula online, não presencial, né? Na aula online a gente conversa sobre esses dois formatos, tá bom? O que o pajem faria e o que o rei ou a rainha fariam. Lembrem, no teatro a gente pode fazer menina e menino. Então vocês podem fazer a rainha, mas não é porque é menina que não pode fazer o rei e o pajem, tá bom? São dois personagens masculinos. Podem fazer. Um beijo e até o próximo vídeo. Bom, vocês ouviram a história. Agora o dever de casa é simples. Eu quero que vocês tentem contar essa história sobre os pontos de vista dos dois personagens que aparecem. Como esse menino, esse empregado do rei contaria essa história? E como o rei contaria essa história? Tipo, eu tava na banheira, queriam me tirar da banheira de qualquer jeito, ficavam inventando coisa. E o menino, nossa, nunca trabalhei tanto. Vamos tentar contar essa história sobre o ponto de vista de cada personagem? Esse é o dever de casa. Um beijo.